Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. O Morgado, de José Valentim Fialho de Almeida. Na Casa Branca, quando o trem parou, despertei ao ruído da portinhola que se abria e entrou um homem com uma criança de luto. «Tenha o senhor boas noites», disse ele, erguendo o chapeirão desabado e desembaraçando-se da capa espanhola, bandada de roxo, com alamares de corrente, pôs-se a empurrar para baixo do banco a mala de tapete que trouxera. Gordo demais, talvez, barriga importante onde um grilhão de ouro escorria, ar compostamente sereno, barba toda. Depois de se sentar, resfolgou do esforço que fizera a empurrar a mala, ergueu a gola do gabão ao pequenito, dizendo-lhe se tinha frio, se tinha sono ou se tinha fome. Não me lembro já. A criança estava para um canto e de dentro do gabão pardo os seus grandes olhos tristes erravam curiosamente por mim, pensativos e úmidos. O homem correu-lhe a enorme mão pela carita fina com uma ternura bondosa e, voltado para mim, sorria-se, como a pedir desculpa de ser tão expansivo. «É seu filho, hein?» disse eu. «Saberá que sim», tornou ele. «Filho único, talvez?» «Não tenho mais, infelizmente. É novito ainda, a fazer 8 pelo São Miguel.» «Então padece?» Pareceu surpreendido do que eu dissera. Padece o filho dele? Nunca tomara remédio de botica nem sofrera de moléstia. Em todas as crianças os dentes põem a bala a romper, como o senhor sabe, pois neste vieram sem ai nem ui. Padece? Qual? Via-se um orgulho de progenitor nessa maneira de dizer, destilando idolatria sobre a pequenina larva enroscada ao canto da carruagem, branca, magra, feita desse tecido mole que é senilidade na infância e faz de ordinário os filhos dos velhos ou dos debochados. Era verão, viajávamos de noite. Tudo negro ao largo. Apenas de longe em longe ardiam motas em plena charneca, com labareda que às fumaradas davam tons rambarantescos e baços. Nas ribanceiras da via, conforme se iam complicando os declives do terreno e os amontoados do arvoredo e do mato, as lanternas do trem alumiavam de imprevisto estranhas formas com todos os aspectos, troncos hirtos, canaviais em burburinho, grandes pinheiros abrindo para sol, estevas ondulando pelas carpas da rocha a pique e a terra esboroada verberando os calores acumulados durante o dia. De passagem pelo areal, poeiradas finas enchiam os ares, enfiando pelas janelas e caindo ao demanso no fato. E continuamente, como aldraba gigantesca soando por um vasto corredor, o trac-trac do trem ensurdecia na noite, subindo em formidável algazarra se os raios afundavam rasgando outeiro ou penhasco, ou apagando-se mais e mais se íamos francamente correndo em planura. De bocado a bocado, casinholas rompiam da sombra e, debruçando-nos, víamos o guarda postado de lanterna à banda, chapeirão caído, imóvel e negro, solvendo-se rápido no turbilhão de formas que desfilavam. Sucediam-se estações contra estações, vastas savanas implacáveis como desertos, pinhais cerrados ou trunfas de matagal hirsutas pelos cabeços. Às vezes o homem erguia-se deitando a cabeça fora da carruagem e ficava nas trevas sorvendo o rumor das boiadas adormecidas na pastagem, os gritos dos ralos e grilos à boca das regueiras mais providas de frescura. Nestas distrações podia então olhá-lo melhor, ver-lhe o fato, fixar-lhe a idade e estabelecer-lhe posição. Trazia jaqueta escura, calças muito chatas de fundilhos, dizendo os hábitos sedentários da província. Nas botas cruas, muito largas de tromba, havia saltos de prateleira com esporas e todo o vasto abdômen coberto por uma cinta com cadilhos profusos caindo à banda. No peceirão, o pequeno que desportara do canto quis água e, como eu tinha o frasco cheio, pus-lhe-o à boca logo. «É dormir outro sono, seu morgado», disse-lhe a rir, e ele, sempre exprimindo-se pelos olhos penetrantes, com o seu narizinho afilado e a boca fria,
muito breve, encarava-me sem dar palavra. O pai disse então: cansado da jornada, não fala, maroto. Achegava-lhe o gabão com um jeito miudinho de ama seca, endireitando-lhe as pernas e pondo-lhe a capa enrolada em coxim por baixo do corpo. E, aberta a bolsa do tabaco, preparou uma cigarrada desconforme. Estendeu-me as mortalhas depois de se ter servido. Fuma? Só depois de comer, obrigado, respondi. Como eu tal e qual, hein, rapaz. Agora fuma toda a hora. Não incomodo, não? À vontade, essa é boa. A charneca era rasa e nua. Algum grupo de pinheiros erguia em preto a figura consternada, sobre o nascente esmaecido na comoção da antemanhã, onde a estrela d'alva dizia como um girassol de safira, gotejando estames de luar. O senhor é alentejano, disse eu, a ver se entabulava palestra. Vivo há muitos anos lá. Casado? Ele apontou-me o camisote escuro em que eu ainda não tinha reparado e tornou abaixo. Casado. E de mansinho? Viúvo. Ando de preto pela mulher, não vê? E respirou com força. A sua voz era branda, sem os tons ingratos, intimativos e duros, do ricaço afeito a mandar ganhões e cavadores, a fazer contas à noite, a dar palestra nas abogoarias e nas eiras e a pesar todos os homens na balança egoísta dos contos de reis. Então, encarando-o em cheio, vi que era pálido, com olheiras papudas, sobrolho hirsuto e a testa fugindo em 2 fios de calva sobre as têmporas luzidias. Ficou-lhe o pequenito, prossegui eu. É o que tem casar de certa idade. Faz-se tarde para educar os filhos depois. Ele abanou a sua grande cabeça com ar grave e, ao olhar distraído para fora, quebrando a cinza do cigarro, esse é um dos perigos, disse. Há outros, se a mulher é nova. Ah, sim, tornei eu, nova e leviana, e olhei-o a rir. Vi-o pôr-se em pé sob o impulso de uma mola interior, escarrar com ruído, dizer palavras incertas. Felizmente não tenho razão de queixa. Levava as mãos ao ventre, procurando o que fosse com gestos errantes. Sim, não tenho razão. E pregava o camisote de luto e, ao pequeno, voltava à janela. Mas como eu olhava para ele, fez-se branco e afirmou com força. Palavra de homem de bem. Mas juro que acredito, disse eu, admirado da singular insistência. Na confusão tinha lançado fora o cigarro e buscava mortalhas pelos bolsos. Este mundo é uma comédia, olha que é. Tenho-as sofrido boas, não há que ver. Nunca se é completamente feliz, opinei do meu lado, e ele fez que sim com a cabeça. O senhor está novo. Nessa idade os desastres não deixam moça, vê a gente tudo cor-de-rosa. Mas em velho, creia, a coisa é outra. Estendeu o braço para os campos que saíam vagos da noite e da neblina sob o palor do céu matinal. E com intervalos absortos, tudo isto é meu. Riscava com o braço o horizonte. Além, fica a herdade das donas. Além, São Briços, que foi do Moira de Arraiolos, lá longe ainda se vê a Martineta, terra guapa para sementeira. Vida, vida! E mais longe, podia meter-me a arrotear descampados por aí. Tudo terras gordas, virgens de colheita, águas da mãe, milhões em pouco tempo. Riu-se com aspecto triste. Por aí invejam-me a lavoura, gente feliz. Mete sempre cobiça àquilo que é dos outros. Olhe que é assim. E por que não tenta essa agricultura em grande? Inquiri. Ora, deixá-la, fez ele com um gesto desalentado. Quem vier atrás de mim fará o que entender. E voltando-se, cá o petis, se chegar ao homem, algum dia. Há de chegar, porque não? Tornei eu, e em resposta o velho disse-me. Muito obrigado ao senhor. No Pinhal Novo entrou gente de Setúbal. Encheram-se as carruagens, a família de um coronel sentou-se entre nós e não falámos mais. Às vezes olhava-o do meu canto, vi-o espreitar o pequenito que dormia com uma solicitude terna, filtrada de passivas tristezas. E os cabelos brancos faziam-lhe coroa, abaixo das abas do chapéu. O coronel, enorme como um ciclope, todo feito a crista de galo,
O cabelo já branco, muito encarapinhado, rompia como uma torre sobre os mais passageiros na fanfarrona postura dos Hércules de chafariz. E o morgado mirava-o com humildades paisanas, de soslaio, sem se atrever a fitá-lo em frente, numa admiração pelas lunetas azuis e rutilante coloração daquela majestosa senhoria, toda sunidos de esporas e espalhafatos de ouro nos canhões da vestimenta. De tamanho escoalo, eixudavam aspeitos de sopeada bravura, fragores de carga e bramidos de comando. Nessa mão fechada, sentia-se o nervosismo de quem marcialmente comprime punhos, de durindana invencível, na vanguarda dos quadrões a toda a brida e sob fumaças de canhões ululantes. Um respeito vergava a obesa corpulência do morgado, quando um prior sacou farnel da mala, dizendo não ter almoçado capazmente. Perguntou à volta se alguns dos senhores ou madamas eram servidos, e patentearam desconforme cabaz de provisões, fiambre, 12 ovos cozidos, um gordo frangão de recheio, tangerinas e marmelada para desenfastiar. O rubro coronel, que era um amigo pelos modos, não recusou a sua golada de Porto. «Está belo», dizia o prior. «Sirva-se laranjas, senhora Dona Ema, são das nossas». E a Dona Ema, filha do coronel e zarolha, com plumachos brancos num chapéu de telha escarlate, volveu com mímicas fastientas que agradecia muito, mas não. O coronel pôs-se então a falar. Era uma vozita de incomparável meiguice, toda pastosa nos R's, solícita, mansa, escorrendo falsetes de menino de coro. E com grandíssima surpresa, o morgado ouviu esse guerreiro cor de lacre, tão babilónico de construção, descreteando em tramas de cozinha, mal o prior. Confessou-nos ele que daria tudo por um legítimo recheio, mas o que se chama tudo? Só dava verdadeiro merecimento a recheios quem os sabia preparar. A receita do cozinheiro dos cozinheiros era uma burundanga de tasca. E com soberbia, alevantando as charlateiras flamantes num pavoroso jogo de omoplatas, desafiou ali quem lhe desse leis sobre a matéria. E no mais, geleias, pudins, cremes, toda a qualidade de molhos e umas tripinhas do Porto, seu prior. «Oh, isso é famosíssimo», disse o reverendo, a mastigar fiambre com dentes de fradalhão. E investindo os circunstantes por cada vez, em cata de adversário, o famígero coronel gabava-se de ter lido tudo que andava escrito sobre o assunto, até calhamaços vindo de França. Contava mesmo artigos seus no Almanaque da Borda, provando os inconvenientes do cidrão no pudim de ovos, o que lhe mereceu cumprimentos do prior, que não sabia estar falando com o ilustre literato. Também apreciava de alma as invenções da pastelaria, os bons pudins, as ricas geleias, o cremezinho de fruta ali na mesma da hora. Bebericava com o ruído de sorvos e declarou terem azeitão uma moça que sabia temperar isso celestialmente, o que fez abaixar os tortos olhos da Dona Ema. «Oh», disse uma azeitonada da família que estava de verde a um canto com dentes saídos, «como o papá não pode haver, faz lá a ideia». «Com efeito», afirmou o guerreiro rejubilado, «a cozinha é um meu fraco». Retorcia os bigodes de Fritz e referiu como a bichar à torre e espada nas manobras de tancos, por ter regalado Sua Excelência o Ministro da Guerra num jantar subscrito entre a oficialidade, onde ele fizera tudo, desde uma certa sopinha de rabo de boi que estava, e com basófia beijou as pontas dos dedos a encarecer, até às compotas que ficaram de estucha. «Pois não lhe sabia da balda, senhor coronel Pureza», dizia o prior com deslumbramentos na grossa faceira de glutão. E o guerreiro deu receitas, como era a galantine, o sorvete de ananás e grande número de geleias singulares. Explicou as formas e os feitios que melhor serviam à boa aparência dos preparados. Ora, argumentava o prior, pasmado de tanta sabedoria. Ainda não sabe o melhor, disse a de verde, com dentes rompendo um focinito de lebre. Faz gaiolas mais lindas. Ah,
fez o reverendo caído de surpresa em surpresa. E que lhes metem? Ao darmos em Lisboa, eu e o Morgado apertámos as mãos. Creio que lhe disse alguma coisa afetuosa e com a mesma voz funda e espaçada tornou ele. José Maria Cardenes, conhecido em todo o distrito, e querendo, a casa lá está. Foi-se. Já longe cumprimentou o Álvares, o amigo Álvares do Crédito Perdial, que eu conhecia também. Fui-me logo a ele. Como está você? Bem obrigado, disse eu, e sem delongas. Olhe cá, quem é aquele velhote, hein? O Álvares pôs os óculos, esteve a ver um pedaço. Ah, o Morgado das Olhalvas. Bom velho, meu rapaz, mas que corno! E passado um momento, a mulher bem boa com os diabos. Conhece-la tu? Dizem, pode ser verdade. 2 anos depois, numa estação de banhos, já por outubro, fumava na praia uma tarde quando um homem de luto me veio cumprimentar, com um arenque de rapaz pela mão. Como vai indo, senhor? Falava-lhe sem me recordar de o ter visto alguma vez. Bem, obrigado, como está? É seu filho, este pequeno? Doentinho, segundo parece. Nada, não, senhor. Fraco. De maneira que vim aos banhos. Diz o médico que é bom para a frouxidão de nervos. Sim, sim, dizia eu, bocejando. Ele puxou o pequeno para mim, fê-lo falar, fê-lo andar. Estava mais crescido, não estava? Mas pouco apetite. E afagava-o de leve, enlevado naquela sujidade amarelenta, mole, sem reação, sonâmbula e efêmera como uma esponja do mar. A espaços, quando uma vela corria ao largo, o macaquinho alongava a mão chata, desengonçada, lembrando pelos deditos curtos um pé de ganso com palmouras e gania. Oh, pai, pai! Que é, Luís? Olha além uma embarcação! Ficava a rir descoradamente o seu riso de esqueleto, em que jamais luzia a emoção desordenada e viva das crianças rijas. Por vezes mesmo, querendo falar, não sabia exprimir, esquecia as palavras, varriam-se-lhe as ideias e engasgado punha-se a olhar feito parvo, de redor. O pai então ia-o ajudando e vibravam na sua voz meiguices entretecidas com lágrimas. Voltado para mim, resumia. Uma desconsolação, o que vê. Animava-o cheio de simpatia por aquela dor grave de velho, resignada e muda, e punha-me a dizer que o metesse num colégio, longe dos mimos da família. Já se desenvolvia. Os rapazes precisam encetar vida, pela dureza e pela luta, entre alguém que os hostilize e alguém que os guie. Dão sempre resultado os hábitos viris. Ensaie isso, ginástica gradual todas as manhãs, passear a cavalo 1 ou 2 horas, corridas pela quinta, sobriedade na comida, cama dura, hábitos madrugadores. Verá como faz dele um rapagão. Os rapazes, creia isto, só enrijam, torcendo-se como quem torce calabres. Ele não se convencia, mostrava-me o corpinho do seu pequeno molusco, que se alongava de mês para mês e tinha de manhã os tons velhos do azebre, funestos e miseráveis. Se não tem mesmo Síria para nada. O senhor fala bem, e vamos que lhe rebentava uma veia. Baixo, pondo-me na espádua a sua mão peluda, ataques aos 2 e 3 por dia. Fazia voz rude para dizer: filho de má semente nunca vem a ser boa árvore. Tem mãe? Disse eu por acaso. Esteve sem responder. Por fim, morreu, coitada. Ainda trazemos luto, como vê. E mostrava-me o camisote. Eu então reconheci o Morgado do caminho de ferro, pobre homem. Estava mais velho, barba toda branca, a face caída e sulcada. E dali por diante, às tardes, dávamos o giro da beira-mar, fumando cigarros na melhor camaradagem. Ele falava-me chamente da sua lavoura e da vida de província, quanto lhe rendia a cortiça e como era mais barato pôr bacelo de charrua. Às vezes concentrava-se e de mãos atrás das costas seguia-me sem rumor. Era de uma timidez exagerada e suscetível, não querendo nunca incomodar, pedindo desculpa a cada passo, incapaz de pesar, dar ordens ou fazer-se valer.
E no hotel, aos criados que o serviam, muito agradecido ao senhor. Ia pedir qualquer coisa, faz-me o obséquio. As mulheres envergonhavam-no, faziam-no triste, ia-se embora. Fugia dos grupos, evitava-me diante de gente, seguindo de cabeça baixa. Essa organização bondosa tinha o instinto da sua inferioridade provinciana num mundo refinado que redupiava em torno. E como eu teimava em lhe mostrar o clube, quase se zangou comigo e desapareceu por 2 dias. Entre as famílias a banhos, farrapos de aristocracia pobre, banqueiros absolvidos, camarilhas que se enrodilhavam comidas de hipoteca, infantes, diplomatas e mais apêndices de corte em vilejietura, andava um elegante ménage, fresco e jovial, sempre em evidência, entrando em toda a parte e dando tu a toda a gente, que era, para assim dizer, a impudência da praia nessa estação. Todas as manhãs de braço dado, os condes, marido e mulher, iam ao banho em toaletes claros, cochichando e rindo unidinhos, muito amigos, muito noivos, dando a mão aos rapazes e olhando um pouco desdenhosamente as senhoras. O herdeiro presuntivo fazia saltar o lorgnon em os ventos chegar. Sorria o grande condestável por baixo de um nariz em promontório. A corte remorejava. E os dois, muito frescos, jasmins na lapela, polaina escarlate sobre sapatos crus, debaixo de um guarda-sol japonês, direito e bordado de cegonhas brancas, pessegueiros e papoilas em flor, deitavam o binóculo ao mar encendido na reverberação do sol, contra a espuma pulverizando nas rochas ou espanejando-se pelas areias pálidas com felina indolência, de envolta com a renda das algas e o desenho glauco e singular dos caranguejos. Aqui, além, havia pequeninas cidades de barracas, senhoras de claro, chapéus de palha, gente em trajes de banho, gigas embalando no vai-vem da maré, marujinhos de unhas cor-de-rosa e aos pedaços, na franja das rochas, fortes desguarnecidos, bandos de cabeças palreiras, corpos vogando à flor d'água, os que saíam do banho aos guinchos, os que iam de costas sobre a arfagem da onda. E aquela vida de praia luzia ao sol alegremente, carros de palha à espera, chalés emboscados no fundo das quintas e jardins, a flutuação dos tores listrados sobre as sacadas abertas, eras trepando por torrelas de ardósia e rapazes com raparigas fazendo o seu cricket antes de almoço pelas álias ensaibradas de fresco. E os jornais que chegavam de Lisboa, os japoneses do domingo, à mistura com gelados de encomenda vindos na barafunda do mesmo carro em grandes caixas de folha. Na sua cadeira da ilha, isolada da colónia feminina, altas maneiras de andaluza petulante, a condessa libertava então os cabelos do bonézito de palha atufado numa blonde diáfana e acendia um cigarro no charuto do conde, que na areia aos pés dela, como um terra-nova favorito, a fitava com os seus olhos de gato bravo, amarelos e inquietos. A espaço estendia à condessa o abanico para o mar, seguindo algum paquete fumegante já na última linha d'água, e tão graciosa a fumar que até as velhas perdoavam. Deitava-se para trás ao expelir fumo, num quase espreguiçamento amoroso, esticando as pernas sob o vestido apertado, de cuja orla escarlate os pés saíam batendo compasso na areia. Às vezes trazia na escarcela, caindo à cinta por um cordão de ouro fosco, alguma edição bijou, e enquanto o conde lia, descaída, as mãos pendentes, uma ondulação por toda ela, a condessa sentia-se viver, rolando num torpor a sua sombrinha japonesa bordada de cegonhas brancas. Paquerette de près, vous cueillez assortie, ne brille pas toujours pour égayer les yeux. Iam-se chegando então sorrateiramente os golosos da boa fêmea, os estouvados e o resto. Ela distribuía cigarros toda rósea do calor, com uma sombra azulada por baixo das pálpebras, feliz de ser o alvo, de atrair e deslumbrar as que lhe roubavam o corte dos corpetes muito acertados nas costas, sem costura nos seios, modelando em graça helénica a provocante expansão das pomas e a curva divina do ventre que tinha sob o estofo a lascívia escandente de uma nudez de harém. Conde e condessa de quê? Um nome qualquer,
Ninguém verifica títulos numa terra onde eles caem sobre quem passa, como antigamente as águas suspeitas. Ele, um espanhol da Andaluzia, trigueiro, nervoso, de olhos alucinados e parecendo-se diabolicamente com um marcador de bilhar que eu conhecera em rapaz. E tinha os modos francos de um senhor, ditos de graça pícara, essa originalidade dos países do sol, brusca, deslocada e jovial, onde parece retinir o turbilhão dos guizos e pandeiretas de quantos coicinham fandangos. O Álvares, que tudo sabia, pouco me disse do conde. Tinha aparecido em Lisboa e, em 4 anos, montado num cavalo inglês e seguido de um criado de farda e calção de anta. Depois do cavalo, deitara carro, vendera o carro um dia e disparou 2 tiros numa casa de jogo. Pouco mais ou menos, percebes a coisa? Em seguida, o Álvares não se lembrava bem. Bordoadas no marrar, um entrudo. Em resumo, apareceu de condessa. Agora, sério, trata de vendê-la por aí como vendeu o carro. E ela, uma real zorra, filho. Rebolava os olhos por trás dos óculos fixos e, com certo suspiro canalha, profundo e vicioso, derrete-se a gente todo só de pensar nisso. Que fará? Percebes a coisa? E abalou muito atarefado, limpando o suor do cachaço apoplético. Demoravam-se os frios em chegar, dias lindos, o mar um delicioso lago. No clube valsavam a toda a hora. Sob toldos e decorações havia festas de corte na esplanada. Uns navios de guerra ancorados na baía simulavam de fronte, no escuro das noites, bombardeamentos em regra a fogos de bengala, e toda a gente se divertia gabando o serviço da Marinha Nacional. E todos os dias regatas, cavalhadas, o tiro constitucional às gaivotas, um bazar de creches, o demónio. Nos primeiros lugares, o conde e a condessa, ajojados, os melhores amigos do mundo, apareciam aos comentários da multidão, ela em pompadour, de seda crua, bonézito à banda envolto numa gaze ligeira, ele premindo na órbita petulantemente o monóculo, impertigando o seu estômago alto de mundano. Faziam-se loucuras em volta dessa mulher disputada, conhecedora do que valia e pondo ao serviço do seu temperamento frio as maneiras distintas de uma senhora de raça. Era destas cocotes severíssimas em público, artistas por intuição, com predileções requintadas e nervos irritantes, amando a conversa, sabendo rir, chitando e fingindo não dar por isso. Nos seus beiços havia um reflorir de romeira brava, úmido e vivo, contrastando com a palidez mate das feições ovais e um tique voluptuoso de narinas, que no riso lhe bordava squerzos de aristocrática finura. Chegaram a apresentar-me o conde, que se convidou a jantar comigo nesse dia e me pediu para lhe trocar não sei quantas notas de ouro. De resto adorável, sua pontinha de obscenidade temperada em cinismos elegantes. Falámos em rapaziadas, amores fáceis, predileções de vícios, as regiões da fêmea que mais nos agradavam. Ele bebia excelentemente e a cada passo fazia revelações libertinas de rapaz solteiro. Derivámos daí na hieráldica quanto era distinto ter brasão na carruagem, 1 ou 2 castelos nas sierras, pomares em Andaluzia e descender de visigóticos monarcas. E a páginas tantas perguntei que opiniões políticas tinha ele. Encolheu os ombros, gostava de reis e de rainhas ainda mais. Nada como as cortes históricas para a fermentação do luxo artístico e do amor como prazer de gente fina. As monarquias não serviam somente, segundo pensava, para tornar os Estados felizes, mas a requintar o gosto, fornecer às artes assuntos nobres e apurar a beleza patrícia das mulheres. E virando-se para o criado, «Ei, passa-me essas ervilhas da decadência!» Bebia sem conta, copos sobre copos, batendo murros na mesa. Perguntou de repente, «Não haverá aí com quem se valse?» «As senhoras estão todas no clube», respondi eu. Ele, considerando a ânfora de estremoz cheia d'água, que gotejava toda pelos poros, «São um pouquinho como os vasos rachados, as damas», fez notar, «muito indiscretas pelas fendas». Então, cantarolando,
bateu-me palmadas nos ombros, puxou fogo a um charuto e, pouco mais de bêbado, erguendo-se, disse-me assim: Não adivinha o que vou fazer agora? Confessei que não adivinhava. Ele ajuntou: Trair o amante de minha mulher, que diabo! É a missão social dos maridos. Oh, disse eu rindo, encantador. Mas fui atrás dele rangendo os dentes de raiva, ganindo como um cão esfaimado, ganas de lhe encher a cara de bufetadas, de o arrastar pelos cabelos na imundícia das regueiras, de o deixar morto à pancada por ali vilmente como a sua torpeza merecia. Esta intenção exaltava-me perante ela, talvez, e o meu desejo crescia em tumulto com ideias aventureiras. Fugir com ela, tê-la comigo noite e dia, chupar-lhe o sangue por uma punhalada ou rolar agonizante de amor nos seus braços entre os caixões de uma torrente. O vinho exagerava-me tudo, a forma das casas, a buracaria das janelas, os rumores do mar, os ecos da rua e os sons dos pianos. Lá ao adiante seguia ele a cambalear, cantarolando, e a sombra esguia do seu corpo era como um réptil enorme que ondula, escorregando sem ruído. Umas poucas de vezes, perdida a cabeça, desatei a correr atrás dele, chave do baú na mão, para lhe esmurrar as ventas. E de repente parava. Que era isto? Que tinha eu com eles? Rasgava-me o peito a certeza de que os dois iam dormir, beijar-se, trocar juras, fazer promessas e escarnecer de mim, talvez, ainda por cima. E como se ela fosse minha, um ciúme feroz golfava amarguras dentro de mim, bramindo vinganças desordenadas. Afinal dobrou a rua, não o vi mais. Começou então um desespero surdo, pela absoluta impotência da desforra. Onde tinha ele entrado? Quais as janelas do seu quarto? Como surpreendê-los? Fazer escândalo? Chamar-lhe a ela nomes infames? A rua voltava bruscamente. Havia uma rotundidade de largo, à esquerda a fachada de uma igreja, depois ruelas tortas convergindo. E eu ia e vinha escutando os passos, que ora soavam numa rua, ora na oposta, ora morriam, ora pareciam ir-se aproximando. E a sombra que oscilava, cozida com as casas, uma vez se me afigurava à direita, outra à esquerda, e assim. Então precipitava-me contra ela, suando em bica, cabelos ao vento, gravata ao lado, dava com um escuro de portal, sombras de árvores, algum cão vagabundo roendo lixos. Um pescador que passava abalroou comigo, dei-lhe um encontrão furibundo, quis agarrá-lo tomando-o pelo outro. Desculpe, desculpe! E corrido, atordoado, comecei a andar de cabeça baixa. Havia baile no clube. Que tinha isso? Era fechar os olhos, via dentro de mim cor de fogo, cor de rosa de todas as cores, e cabelos turbulentos nas páduas, pés nus, braços nus, ombros nus, seios nus, toda ela nua. Essa nudez, eloquência vitoriosa da carne, fulminava-me, imbecilizava-me, fazia-me calafrios pela medula abaixo. Nunca vira boca mais vermelha, nem dentes mais lascivos, nem expansão de ventre mais desonesta e divina. A tentação do asceta lendário, evocada entre privações, nas febres nervosas da loucura, não tinha concentração mais cálida que o delírio em que eu fervia. E pela cor da sua face e das mãos, pela escultura dos ombros, dedos afilados e cabelinhos espiralando no tom fulvo da nuca, eu reconstruía esse corpo de um jato. Seria alta, cintilástica, uma expansão de tulipa invertida. Dos quadris aos joelhos, rótulas macias, redondinhas, cor-de-rosa esvaído e tornozelos finos, um pé estreito e alto. Então sacudiria a camisa, friorenta, atirando os cabelos para as costas num jeito colombino de cabeça, e sobre uma pele de urso branco, ante o espelho cingido em lilás e rosas pálidas de Sèvres, sorriria namorando a própria beleza ou pondo riso nos ombros, de mão na cintura, como as belas estátuas délficas. Passos na escada empurravam a porta da alcova. Aparecia um homem aos tombos, chapéu para a nuca. Buenas noches! E aí despertava eu de novo e me punha a correr pelas ruas, atrás do primeiro homem que via,
e à cata da primeira janela alumiada, qualquer porta aberta do menor rumor que despertasse os ecos. Umas poucas de horas andei nessa vagabundagem furiosa, tropeçando, falando alto, querendo investir com tudo. Mas a fadiga vencia-me. Tinha os cabelos empastados de suor, vinha-me embriagando uma tristeza estúpida, desopilante e brutal. Então, sentindo o ar fresco, penetrado dos cheiros acres do mar, ergui a cabeça para ver à roda. Estava na praia, diante das janelas do morgado, ainda alumiadas àquela hora da noite. Subi as escadas a correr, dei com ele em mangas de camisa, cabeça amarrada num lenço da Índia, chinelos de Moro, um arquejar de soluços. Que é, velhote? Disse eu, surpreendido de o ver aflito. Alguma coisa de cuidado? Más notícias? Ele rompeu a chorar, agarrado a mim num desalento profundo. Não sei do pequeno, desde esta manhã que o meu filho desapareceu. Descanse, não há perigo. Perdeu-se, procura-se. Está aí a brincar nalguma casa com petizes da sua idade. Naturalíssimo. Quando largou o amigo? Referiu atabalhoadamente que tinha ido ao banho muito cedo. Mais gente na praia que o costume, uma algazarra do inferno, senhoras e homens em confusão. Foi a falar com um amigo, largou a mão da criança quando ia por entre os grupos. O caso foi que o não viu mais. Ainda andou a procurar por todos os cantos, expediu banhares pela praia fora, foi perguntando a uns e outros se o tinham visto, correu à polícia, ninguém soube dar-lhe razão de tal criatura. Passeava desesperado pelo quarto, com suspiros opressos, um peso no peito, forjando destinos trágicos do pequenito. Podiam tê-lo roubado os barqueiros, talvez morresse afogado, alguém lhe queria mal. Quem há de querer-lhe aqui mal, homem de Deus? Nem o conhecem, descanse. Foi passar o dia a uma quinta, é o que foi. Família que o levou, crianças que o tomaram para amigo e o não deixaram vir. Qualquer coisa natural, enfim. Amanhã vem trazer-lhe-o a casa. Sucede todos os dias. Mas ele não atendia. Torcendo as duas mãos cruzadas, indo furiosamente de um lado para o outro, com o ar hirsuto de um lobo e gestos frenéticos de quem debate algum problema interior. Eu morro sem o meu filho, dizia com o olhar extinto, parando bruscamente na casa. E como eu o abraçava compungido de o ver penar assim, forçando-o a que descansasse no sofá, pretendendo distraí-lo com palestras de acaso sobre a praia, as boas mulheres abandonadas no banho, notícias de jornais, preços de gado ou qualquer coisa, de olhos no chão ele remordia febrilmente o beiço e em estribilho fazia de quando em quando. Valha-me Deus, tive uma cruz bem pesada. Eu fingia não ouvir os seus lamentos e ia contando a cena do conde, o seu cinismo de bêbado e dos meus apetites sobre a bela condessa da sombrinha japonesa. Que mulher, amigo Morgado, que magnífica mulher! Uma cantárida! E livre do vinho abria-me com ele, tinha andado atrás do marido havia pouco, perdera-me dele sem saber, e que ciúmes no meio da noite negra! Relembrando o talho opulento dessa mulher, a palidez real da sua face, meneios estouvados, elegância da cinta e dentes frescos, outra vez sentia renascer-me o frenesi voluptuoso. Insensivelmente a minha voz caía, dizendo coisas libertinas ao ouvido do Morgado, e a cada passo consultava-o. Você não acha? Eu cá fazia isto e aquilo. E você, Morgado? Quando, porém, o pensava interessado no que eu dizia, esquecido do pequeno e em repouso da áspera tormenta íntima que havia tanto o minava, ei-lo a chorar outra vez, um choro amaríssimo e fundo que metia dó. E da sua cabeça resignada caíam falripas algentes numa auréola venerável. Vê-se que é filho único, dizia-lhe eu contemplando-o. Tivesse o amigo outro, já não seria tão suscetível. Mas admirável, Morgado. Imagino que é tudo atrás dela. Dizem-me até que um da família real lhe fez propostas de arquimilionário. Aqui sabe-se tudo. Mas console-se, seja homem, aqui tem cigarros, distraia-se. Que diabo, já se não roubam crianças para óleo. Estamos em país culto e numa pequena terra onde falamos todos.
Pode tranquilizar-se, afianço-lhe. E essa mulher, esse diabo, disse ele de repente, com uma espécie de angústia, é esposa desse homem, talvez? Ah, bom maganão, já toma calor. De resto, uma cocote. Mas esplêndida, não imagina. Esteve a olhar para mim e furioso, como falando para dentro de si próprio. Horas em que tenho mesmo vontade de arrebentar para aí. E num rir patibular que o transtornava. Então é mesmo boa. Isso é lá a vida, nem o inferno. Eu encarava-o já surpreendido, e as lágrimas caíam-lhe pelas barbas, tocavam-se de luz um momento e vinham rolando algumas pelo peitilho, grossas e límpidas. Como encostava a cabeça à mão, vi-lhe na origem do anular uma aliança fina, muito apertada, brilhando a espaços sob a rosca carnuda do dedo. E aquilo recordou-me a esposa dele, morta, viva, sei lá. Meu amigo, disse eu impudentemente, o seu caso é triste, adivinho, mas tenha ânimo. Vi-o pôr-se de pé subitamente, arquejante, moído do esforço, quase sem me poder falar. Mas alguém vinha na escada falando devagarinho. Uma voz disse muitas vezes: Pai, pai. Ora, aí tem o Luizito, não lhe dizia piegas. Veio abraçar-me pelas costas, quase risonho, esquecido do mais, furioso por abrir a porta e enxugando lágrimas à pressa. Agarrei no candeeiro para alumiar e ele, como estava, de chinelos, em mangas de camisa, pôs-se a descer a escada íngreme, frouxamente esclarecida de cima para mim. O pequeno subia custosamente, carregado de bonito e bolos. Olhe, dizia com vozita espapada, um cavalo tão bonito! E estes soldados? Espera aí! E uma caixa de música? Toque lá, ande! Sem responder, o velho estacara de braços caídos, cachaço sem colarinho, os ignóbeis chinelos metidos nos pés horros de campónio, mangas arregaçadas como um taberneiro. Olhava à porta da escada um vulto de mulher embuçado numa sortie de bal, alto, fino e flexível de silhuete, derrubando sobre a frente o capuz da cobertura excentricamente talhado em dominó, de cujo bico caía, sobre damasco e rendas, um laço de pontas flutuantes. Apenas apareci com a luz, a mulher recuara para a rua e no meio da escada, irresoluto e trêmulo, com um meio ar idiota, o morgado olhava para mim, para o pequeno e para tudo, sem saber o que fazia. Sobe, filho, sobe. Veio atrás da criança de cabeça baixa, pisando os degraus com dificuldade e todo pálido da aparição. Entrou a vestir à pressa o colete, pôs colarinho e gravata, calçou as botas dando gemidos dos calos magoados. E diante do espelho, coisa rara, olhava-se, mirava-se todo, passando num jeito febril pelos cabelos e barba o pente de vulcanite. E trêmulo, tateando as coisas, dizendo: Já venho, o senhor desculpe, eu venho num instantinho, desculpe. Chegou à escada, amparado nos móveis, fechou a porta cuidadosamente e, sem fósforos, desceu a cambalear. Ouvi o portão de baixo cair, atirado com estrondo, vozes que se afastavam cautelosas. E fiquei a sós com o pequenito. Então vieram-me à lembrança as vacilações do morgado naquela viagem para Lisboa, quando nos tínhamos visto pela primeira vez, o rigoroso luto guardado por ele em 3 anos, a sua índole fugidia, a submissão que a todos mostrava, a sua vergonha entre as mulheres e do que a língua do Álvares insinuara. E ligando aqueles dados ao pequenino anel que lhe vira no dedo, à graciosa silhuete da dama embuçada e singulares desalentes em que o via mergulhar, adivinhei a coisa toda. Nada mais simples. E para o patetinha que em silêncio tasquinhava bombons: Então, Luizito, grande passeio hoje. Ele disse que sim, com a cabeça. Gostas daquela senhora? Gostas? Mesma resposta. É a tia. Como se chama? É mamã, mamã, disse ele vivamente. É verdade, mamã. Não a vias há muito tempo, hein? Não havia, repetiu ele. E a testinha comprimida, fugindo para trás, sem esfericidade e sem boças,
fazia sair aguçado o focinhito de bruto, miudinho e pálido, com os buracos das ventas ranhosas esmagadas a murro e a boca fria, inexpressiva e inerte, que tinha a brevidade de um golpe. Dali a 1 hora apareceu o morgado. Saiba o senhor que abalo amanhã, exclamou ele com modos sacudidos, um tremor nas mãos. E em ar de explicação, vou viver de todo nos matos, outro sossego nas herdades. Queres, hein, Luís? Agarrei-no no chapéu para sair e, apertando-o nos braços, se precisar de mim, escreva. Adeus. Ele abraçou-me convulsivamente, com angústia. E aí está para que um homem é honrado 60 anos. Olhe, palavra de honra. Queria antes que o senhor não soubesse. Perdão. É a minha vergonha. Não quis querer. É desgraça. Vergonha não, disse eu gravemente. Que culpa pode ter o senhor dessa... O velho apontou-me o camisote de luto e duramente em resposta, que morreu faz 3 anos. Ai, o que eu tenho sofrido, o que eu tenho passado em 4 anos para cá. Caramba, não esmigalha a cabeça por olhar à criança. Quem cuidaria dela neste mundo, desinteressadamente? Diz que o dinheiro dá tudo. Mentira! Talvez ele me roubasse a mulher, e não haver leis para degolar as adúlteras que deixam os maridos, os filhos e debandam por esse mundo com miseráveis aventureiros. Ai, nenhuma foi mais amada que a minha. Todas as vontadinhas, todas as criancices, todos os caprichos, até vinha doce de Lisboa em Condessas aos sábados de tarde, pois enganava-me para se vingar do amor que eu lhe tinha. Vestidos todos os dias a chegarem, um horror de libras só em músicas. E quando foi da exposição em Paris, e jornadas a Espanha, meses inteiros por Lisboa, os verões nas melhores praias de banhos. E eu sempre com uma boa vontade, uns cuidados, menina isto, menina aquilo, e a perder noites no teatro, a ir com ela às regatas, a arriscar-me no mar, capaz de se virar o barco. Gostava dela, então. Nunca se viu alguém gostar de uma mulher? Que sou um rústico, bem o sei, filho de um triste criado, um reles homem de trabalho. Ninguém me deu princípios, não tinha obrigação de adivinhar certas delicadezas. Mas ela podia bem esperar que eu fechasse os olhos. Para a não estorvar, até acharia meio de morrer mais cedo. Uma esmola que fazia, pois nem isso, infeliz de mim. E ainda aquilo vem reclamar o pequeno, que é muito meu. Pago-lhe as letras, pago tudo, esse traste que descanse. Mas o meu filho nunca, capaz de me envenenar, aquela perdida. Tirar dos seus hábitos um pobre velho e, ao cabo, fica-te para aí desonrado, sem ter quem te dê caldos na doença e quem te reze na agonia. Pois foi o velho que a tirou da miséria e da filha de um reles almoxarife fez uma senhora. Ainda essa mulher se gaba de ter sangue real nas veias. A mãe era gansa de príncipe. Não admira que a filha saísse o que saiu. O senhor não faz ideia dos meus tormentos, não faz. Basta dizer que apenas dormimos 1 semana. E para nunca mais. Tenho vertigens. Está uma calma e desculpas. Entrou a explorar-me. Hoje tanto, amanhã tanto, desprezos, más respostas, um ar de escárnio. E um dia vou pedir-lhe perdão de joelhos. Expulsou-me, dizendo que eu era um labrego indigno dela e que havia de fugir com o primeiro. Eu tinha já desconfianças horríveis. O senhor perdoou-me, é desafogo, mas uma noite acordo de repente e senti beijos. Desde essa hora foram-me a embranquecer os cabelos, de noites que passava a chorar, a passear na casa como doido, a morder a roupa para ninguém ouvir os gritos. Era um ciúme, uma febre, uma raiva de a morder toda, de a arranhar no peito, de lhe puxar pelos cabelos. Veja o senhor. Mas quê? Se eu tinha dó de a magoar, pobrezinha, que aí anda agora sem ter quem a aconselhe, criança como é, ainda por cima maltratada de todos. Capazes são eles de lhe bater, que há tais canalhas nesse mundo. Ai, um dia foram-se-me as dúvidas, desgraçadamente vi. Expulsei-a, acabou-se. Não sei como, expulsei-a. A gente perde a cabeça, tem momentos de não saber o que faz. Hoje era diferente. Enfim,
Foi como se tivesse morrido. Até deitámos luto, veja o senhor, pois assim mesmo me explora. Sou-lhe preciso sempre. Vem solicitar o meu auxílio sem pejo. Saca sobre o meu nome a quantia que quer. O Viana tem ordem. E nem ao menos muito obrigado. A perdição faz as mulheres cruéis e sôfregas. Tanto que fiz por evitar esta desgraça, tanto. Perdoava-lhe a primeira, seria com ela um pai, como dantes. Mas vícios, tenha paciência, santa paciência, em minha casa, não. Não, não, não. Antes degradado, antes cair por esses barrancos bolindo de bichos, antes a morte sem sacramentos. Adeus, disse ele, pondo sobre mim os seus olhos suplicantes. Não me despreze, não me queira mal. No fundo, todos somos uns podres, mas vem-me um frenesi por ela ainda hoje. Ainda agora, senti-lo-ei toda a minha vida. É uma cegueira, é um castigo, é um destino. De noite levanto-me como doido. Vejo-a em toda a parte, onde quer que vá, e por mais que faça para a esquecer. Fez saltar a tampa do cofre hispano-árabe, tartarugueouro, onde estava uma fotografia sobre esmalte indestrutível, e numa espécie de alucinação arquejante, de fúria nervosa, ficou a olhar longamente o retrato, como se o visse brotar do medalhão e pouco a pouco ir avultando, tornar-se palpável. Falava-lhe com palavras doces, como a uma criança, em voz baixa, cobrindo a figura de beijos, o olhar flambando de amor. Que linda! Mesmo santa! E num choro aflitivo, gaguejando, podias vir, vês tu. Eu tinha lá a coragem de te mandar embora. E assim, nunca mais, nunca mais. Instintivamente então, comovido por aquele frenético amor de septuagenário que o absorvia, tão grotesco de feitio, tão vil de expansão, cheguei-me ao cofre para ver. Pobre velho ludibriado, assim bom de maneiras, com delicadezas de instinto a espaços rompendo da rude casca exterior, pensava eu. E nisto dei um solavanco inesperado, reconhecendo a anónima condessa da sombrinha japonesa, sucesso da praia na estação que ia, cocanha de toda essa mocidade ruída e palaciana que dandinava fazendo kei-kun à corte em vilegiatura, raro e fino animal que o espanhol andava mostrando, apressando, explorando, oferecendo cinicamente, interesseiramente, como num bazar asiático de escravas. No espanto em que ficara, nem achei uma boa palavra que dizer ao morgado. Quê? Era então a condessa, aquele impudor de raça, aquele alegre vício vestido nos magazines do Louvre, cheio de atitudes robidá, com elasticidades de cobra cascavel, tão provocador a fumar nas frescas manhãs de praia entre as risonhas banalidades da alta goma, assim descaradamente distinta, fina e espirituosa como uma parisiense de Dués? Era então ela a esposa de semelhante alarve? Que gaucherie de debute, realmente! E vinha-me o escárnio de tão desprezível origem. Uma morgada da província, com criações de coelhos e magustos de bolota às chaminés da herdade? Singular, como elas cursam de repente a alta escola do Quartier Bréda, com uma canalhice tão chique e sem largar o palmilho de terra parvonesa. Vão lá descobrir nesse sourire chapeau rose um live scare do Gaspar Trastagano, vão. Francamente bom homem. Ia mentalmente confessando para mim, ao considerar na obesidade amorosa do morgado. Se fosse outra, condenava-a por haver atraiçoado essa tua mole bondade de porco gordo. És uma bela pessoa, sem ofender quem está. Todavia, eternizando contigo a lua de mel dos bem-casados, aqui para nós, a condessa ficava de um grotesco. Há coisas, tu compreendes, que uma mulher de gosto não pode fazer sem comprometimento. Imagina tu que ela entrava a nutrir matrimonialmente em paralelo contigo, conforme é uso nos menages patriarcais do teu distrito. Diabo, diabo, era obsceno numa senhora. Punha-me então a imaginar a condessa no segundo dia de esposa, de pé no seu palacete de província,
ainda em trajes de noiva, e acordando do seu sono de virgem, para repelir o amor desse homem vulgar com rebeliões de princesa cativa, transfigurada, inflamada, pedindo a alguém que tivesse espírito, um ideal de cultura e fosse bravo, dedicado e doce, com largas maneiras de senhor. E aquele homenzinho de charrua, tão singelo e tão gebo, filho de um criado, gerado num ventre de mulher de monte, herdeiro das buçalidades, grosserias morais e joanetes paternos, tendo virtudes previstas na carta, um compadre em Lisboa, explorando o trabalho das aldeias com o ar de as proteger, terror dos candidatos, emprestando a juro, senhor de mãos grossas com as unhas esmagadas, cabelos nos ouvidos e uma dor ciática pelas mudanças de tempo, pronunciando sem graça e rindo com dentes verdes. Esse homem estaria ajoelhado aos pés dela, braços febris contra a sua cinta ondulosa, suores na careca e tartamudeando monossílabos de sátiro decrépito. E via-o cheio de pretensão, fato novo, arrotando contos, dominado por um vício de rapariguinhas novas e endurecido no egoísmo dispéptico dos viúvos, fazer cerco àquela pobre filha do almoxarife decotada real, ambiciosa como todas as enjeitadas de príncipe, cheia dos formilhamentos de um luxo entrevisto em caçadas de corte, espreitado pelas fechaduras, aspirado no remor das festas reais, no telintim das baixelas, em músicas de câmara dominadas de uma austera graça, nas toaletes das grandes damas, cintilas de revierres e voejos das ventarolas pintadas por Creuse e Gailin, todos os requintes da alta vida, exagerados na pragmática de palácio e fazendo ciclone nesse espírito de gazela vaidosa. E a vida de casados num horror de herdade, as janelas da câmara nupcial abrindo sobre algum pátio de lavoura cheio de carretas do captiveiro de Israel, ganhões em mangas de camisa assobiando ao gado que bebe, cães errando de língua fora, e a rasa campina ao largo, ceifada, pelada, sem guarida, sem paxigo, sem árvores, anestesiando a vista, carbonizada de sol e pondo um oceano de separação entre esse insidioso caráter de mulher bela e a nevrose cintilante das capitais, por ele tão ardentemente sonhada. Por mais que fizesse, e por escrupulosa que fosse, essa mulher devia fatalmente vir a detestar o marido, tendo-o sempre diante de si, no deshabillé do rendeiro que tem gases e teme a apoplexia. Depois o seu modo de ser amável, de a abraçar metendo de permeio um grande ventre timpânico, de lhe passar na cara tão branca e suscetível a torpe mão que mexia nos patacos da féria e na lanugem das crias, e uma falta de intuição, de nascimento, de gosto, que davam mesmo vontade de lhe ser hostil. Ela sofreu, porventura, estas coisas pacientemente, reconsiderava eu, com a esperança de Lisboa, onde a tinham educado como uma princesa, interessada nas obras da inteligência, recebendo todos os viands de paraître da literatura e da música, vestida em Paris no meio daquele deserto, cultivando plantas de estufa, fazendo Chopin a uma pequena galga que tinha, pela necessidade de uma alma poética que ao seu lado sofresse também as inóspitas tristezas do abandono. Uma das coisas, vim a sabê-lo depois, que a fizeram receber altas horas por primeiro amante, o secretário-geral d'Évora, foi o vício que o Morgado tinha de arrotar, enquanto ela esmaltava de noturnos e bocados bíblicos de Rubinstein o religioso silêncio perfumado da sua câmara. Além de que metia-se-lhe em chinelos nos aposentos. Tamanho ódio a ganhou desde então que uma tarde, como ele não entendia as alusões, as ironias, os chascos, ela pô-lo fora com um gesto de rainha, e a desvergonha de a querer a certa hora, nas satiríases da digestão e sempre referências de pai Grandet às contas pagas, aos vestidos de seda postos de parte ao outro dia de recebidos, às rendas de libra rasgadas em rompantes de surda cólera, por forma que a pobre ave sabia quanto custava por ano, quanto valia em cortiça, queijo grande ou lã de ovelha, o que era um tormento. E sucessivamente, mordida de irritabilidades histéricas, entrou a não sair dos quartos, a não falar às criadas, a emagrecer e a tornar-se pálida,
com elasticidades de cobra, tons azulados de mãos e essa deslumbrante alvura de linfática, sob cuja estátua tão frágil há contenções singulares de caprichos, requintes de graça nervosa e subitâneos repelões de impudor. Desci a escada muito devagarinho para não perturbar a adoração em que ele ficara. Fui um bocado ao clube. Passava pouco das 2. Ninguém valsava. Sob abajures japoneses, as velas derretiam nas bobechas dos candelabros em mesas de jogo abandonadas com fadiga momentos antes. Havia grupos nos vãos das janelas, grandes risos nos terrados, uma animação de homens falando ao mesmo tempo. Na sala de leitura, o amigo Álvares, gesticulando forte para um grupo de rapazes que esperneavam de riso, perguntei: que diabo há? Ah, meu rapaz, que escândalo mais catita! Perdeste em não estar, perdeste tudo. Vai carpir para o deserto a tua pouca fortuna que não estás em graça. Mas é por força caso espantoso? Imagina tu que o Castro enfia pelo baile mais a condessa espanhola em toilette de espavento, uma súcia de brilhantes. Estava tudo cheio de senhoras, o melhor. Ora filho, mal a viram aparecer, foi uma debandada geral. O diretor de serviço quer expulsar a mulherzinha, o Castro vai-lhe tomar satisfação, levanta-se a algazarra. Ah, gostei imenso, que pagode! O caso é que isto anima-se. Nos mais anos, uma sem-saboria, mas muito bom, e vou interpelar a direção. E eu dormir, respondi apertando as mãos à volta. Na rua vi Guimarães pai, tesoureiro do banco, falar devagarinho ao Visconde Paredes, diretor e casca-grossa ventrudo, com meio quilo de berloques que alcunhava a literatura de peste pública e enriquecera fornecendo mesclas ao exército e falsificando os rapés. Quando passei, tinha o Guimarães umas notas na mão que mostrava ao Paredes confrontando-as minuciosamente. E ouvi de relance a voz ronronada do diretor. Está muito bom. Telegrafou? Vem reforço esta noite. Amanhã de manhã estamos-lhe em cima. No dia seguinte, havia burburinho na praia. Ninguém se interessava nos mergulhos da coroa, de grupo em grupo e a gente informar-se, tomar parecer ou rir da indignação dos mais austeros patrícios. Tinham-se descoberto notas falsas em circulação, consideráveis depósitos nas malas do espanhol, que meia hora antes fora preso mais a condessa, deliciosa traquinas que se divertia em pagar com elas compras principescas por esses armazéns de modas e novidades. Além disso, corria que muito boa gente se comprometera na empresa. Algumas 5 prensas surpreendidas num palácio à Lapa, 2 fábricas subterrâneas que estavam trabalhando à entrada da polícia, muitas pedras litográficas com modelos de notas, carimbos de firmas falsas, ferramentas, tintas, uma escrituração montada, chapas de 1000 feitios. Vinham já os primeiros calamitosos ensaios de quebras fraudulentas com capitalistas fugidos, roubos misteriosos que a polícia tinha ordem de deixar impunes, o contrabando em grande escala e dúzias de moratórias, especando uma geral desorganização do crédito. E a essa hora o morgado, com o filhito pela mão, quita-sol entre os joelhos, de forro verde, um solidéu de seda por baixo do feltro desabado, lá ia para a sua lavoura, recolhido no camisote de luto, silencioso, cheio de cerimónias e tendo o pensamento na bela codorniz que acabavam de engaiolar no aljube. Pobre homem, dizia eu, vendo-o partir no carrão, ir para a herdade logo nos meses em que não há pastagem. www.poeteiro.com